O mais novo teatro do Eduardo, de fugir da ditadura brasileira para morar nos Estados Unidos com um salário garantido de R$ 47 mil, deu tudo errado agora. Eu acho que ele esqueceu que a mãe do Alexandre de Moraes também sabe fazer filho esperto. Foi na casa desse personagem aqui, o ministro Alexandre de Moraes, há cerca de 40 dias, fez um convite para uma série de autoridades, integrantes dos 3 poderes. E eu não estou falando de integrantes quaisquer. Eu estou falando do presidente do Supremo Tribunal Federal, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, e estavam lá. Além de Luiz Roberto Barroso, eu vou até atualizar a informação no blog já, porque só consegui a confirmação do ministro agora, que o ministro estava lá, né, agora. Além de Luiz Roberto Barroso, outros 7 integrantes do Supremo Tribunal Federal estavam lá. O próprio ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, o ministro Luiz Fux, o ministro Luiz Edson Fachin, o ministro Flávio Dino e o ministro Nunes Marques. Metade, praticamente, do STJ estava neste evento, Superior Tribunal de Justiça. O STJ tem 33 ministros, 12 estavam lá. Além disso, estava lá integrantes do Ministério Público Federal, entre eles o PGR, Paulo Gonet, e também o diretor-geral da Polícia Federal. Achou pouco? Ministro da Justiça, lá. Advogado-geral da União, lá também. Isso também tem a ver com o julgamento do último recurso do Bolsonaro. Aconteceu hoje. Vou mostrar o resultado aqui para vocês. Uma coisa que ninguém está falando. Queria a sua atenção, que ninguém está falando isso, pelo menos eu não vi em nenhum lugar. Para você conseguir a licença que o Eduardo pediu, você tem que fundamentar. Está previsto no regimento interno da casa. E depois o presidente aceita ou não. O presidente da Câmara, no caso o Hugo Mota. E ele já deu uma resposta, saiu agora há pouco. Não temos nenhum exilado político no Brasil. Fala, acontece um dia após Eduardo dizer que vai se licenciar do cargo. Uma observação que eu notei, a licença pode ser para tratar de interesses particulares. Isso é permitido, só que não vai ter salário. Nesse caso, o salário é cortado. Poucas horas depois de anunciar a separação do pai, agora ele vai ter que ir para os Estados Unidos, ficar longe da família como perseguido. Parecia que os dois estavam bem de boa na live, cara. O Alexandre de Moraes, ele é um ditador muito sarcasmo, né? Ele deve estar se Sabe nem falar. deleitando agora com essa situação, mas também o lado racional dele deve ter ligado o alerta. Fica tranquilo, Alexandre de Moraes. Vamos ver quem vai rir por último nessa história toda, né? Semana passada eu estava dentro da Casa Branca numa reunião. Obviamente não vou falar o Peraí, eu queria fazer um comentário. Presta só atenção nisso aqui, ó. teor dela ou qual autoridade que a gente se reuniu, mas existem desdobramentos dos próximos passos disso tudo. Agora saiu o resultado disso, né? Quem riu por último foi o Xandão de novo. Vai ter que voltar para o Brasil, pelo que tudo indica, pelo que o Hugo Mota indica. O julgamento do pai dele foi por água abaixo. No final das contas, eu nem me preocupo com esse tipo de ameaça, porque isso aqui nem é verdade, nem está acontecendo. Não teve reunião na Casa Branca, ele não se encontrou com ninguém, não teve promessa nenhuma de salvar o pai dele. Cara, presta atenção, desde o começo do ano, a única vez que ele chegou perto do Trump foi num discurso, num evento de conservadores, que o Trump acenou para ele e da plateia ele acenou de volta e só aconteceu isso. A manifestação deles foi um completo fracasso, 4% do prometido, 4% do público prometido. Ele fez esse teatrinho aí e deu errado de novo, cara. Não mudou nada, ninguém na internet deu muita atenção. Claro, repercutiu, viralizou, mas a nível nacional não. Isso não parou sequer uma redação de imprensa, continuou falando do dólar, do Lula, do Haddad. Essa é a Bolsa dos Estados Unidos, que derreteu, e derreteu 1 trilhão só esses dias aí, dentro de 24 horas. Para quem não está entendendo, eu vou sair da câmera, eu vou sair da frente. Onde está em vermelho, indica queda. E onde está em verde, indica alta das ações. Sim, não tem nenhum quadradinho em verde. Ainda tem a guerra na Ucrânia, que o Trump está doido para pular esse capítulo logo e se preocupar com a China. E, na verdade, depois da guerra da Ucrânia, ele vai ter que se preocupar com a guerra de Israel. Então, cara, sério, que parte que o Eduardo entra aí? Acudir um deputado federal de um país latino que os americanos nem dão bola. E tem gente que acredita, isso que é o pior, né? Na hora que saiu o anúncio do Eduardo, falando, não, agora eu não volto mais, porque se eu voltar vão pegar meu passaporte, eu vou ser preso. Já estava registrado no sistema da justiça que recusaram a prender o passaporte. A PGR negou, o Xandão arquivou o caso. O Bolsonaro sabe disso. Tanto é que ele estava ao vivo e admitiu. Isso aqui para todo mundo ver.
É o caso Eduardo Bolsonaro. Ele foi para os Estados Unidos, vai muito aos Estados Unidos, tem um bom ciclo de amizade lá, inclusive com a própria família do presidente. E a gente sempre conversa o que acontece lá e no mundo todo. Ninguém pode negar que ele tem um vasto conhecimento da política mundial, tá? E tem uma preocupação muito grande. Colaborar. Eu acho que dá para negar. Eu acho que dá para negar que ele tem conhecimento. Para que o nosso regime aqui atual, né, que está longe de ser uma democracia, volte à sua normalidade. E eu digo, né, eu é quem digo, que nós, no momento, não temos como buscar paz, tranquilidade e democracia internamente. É impossível. Precisamos de ajuda de fora. Ah, meu Deus, cara, paz, tranquilidade e democracia está acontecendo agora. Isso está acontecendo exatamente agora. Só quem está se fudendo é ele porque merece. E porque merece, porque fez por isso. Falei no começo do vídeo, do jantar promovido pelo Xandão, que isso também tinha a ver com o julgamento do último recurso do Bolsonaro. Cara, tá aqui o resultado para vocês. Ele tentou afastar ministros do julgamento marcado para o dia 25 e agora tá aqui o resultado do recurso. O STF mantém maioria, né, tem maioria para manter Dino, Zanin e Moraes em julgamento da denúncia. Depois disso, vai ter o julgamento na terça-feira. Guarda essa data, 25 de março, vai ser na terça-feira o julgamento para aceitar ou não a denúncia e tornar o Bolsonaro réu. Por que estou falando para você lembrar disso? Tá em curso mais um conselho aí de aliados, pessoal interno, pessoal que trabalha com o Bolsonaro, uma saída para ele. E não me surpreenderia se isso acontecesse. Ele foi aconselhado a se refugiar na Embaixada dos Estados Unidos. Então, como eu falei, vai ser no dia 25 de março, pode ser o último dia dele em território considerado nacional. O Davi Alcolumbre é um dos responsáveis por aceitar ou não a anistia. Depende dele não passar. Porque se ele quiser, por conta própria, já barra. E, na verdade, tinha uma turma aí, uns senadores, falando sobre pautar isso direto no Senado, levar para frente, e ele deu uma resposta. O presidente da Casa Legislativa tem dito a parlamentares que não é nenhuma prioridade. A política não parou durante esse teatrinho do Eduardo. Não mudou nada. Cara, na verdade, depois daquela manifestação, eu falei para vocês que ia dar tudo errado para eles, né? Eu prometi para vocês, está acontecendo. Olha, o presidente do Republicanos, partido de Tarcísio, Damares, um partido considerado, tá? Partido com bastante parlamentar, agora disse que não está muito a favor dessa anistia não, que tem críticas e que acha que o projeto não está certo. E eu nem preciso falar se a direita está em crise, se está preocupada, se está tendo algum desespero, né? Olha só qual é a emoção, qual é a sensação que transmite o Silas Malafaia. Preso! Alexandre de Moraes não quis liberar ele morreu do coração. Cara, ele falou isso agora há pouco. Deputado Marcos Pereira, Clezão era membro da minha igreja. Esse cara foi ver a manifestação, foi preso. Alexandre de Moraes não quis liberar ele morreu do coração. Tem sangue inocente nas mãos desse ditador. Que vergonha, Marcos Pereira! Marcos Pereira é o presidente do Republicano, ele começa a brigar com o cara. Ele falou do Clezão, né? Que a culpa é do Alexandre de Moraes, que não soltou quando tinha problemas de saúde e o cara perdeu a vida na cadeia. Matéria da revista Oeste, para não ter dúvidas, que é de direita, onde o Bolsonaro fez live ontem à noite. Decisão de Mendonça rejeitou habeas corpus de Clezão. Quem é esse Mendonça? Ah, pessoal, não vamos divulgar essa imagem não, tá? Esconde isso daí, esconde essa imagem aí, pô. Vai pegar mal pro Malafaia, né? A Bíblia diz no Salmo 89, versículo 14, que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Ele acabou de falar que o Xandão não soltou, sendo que quem não soltou foi o cara que ele indicou, que ele orientou pro Bolsonaro. E em seguida cita a Bíblia. Cristão é você, cara! Que vergonha para a Igreja Universal! E eu quero fazer uma pergunta ao governador Tarcísio, é do PR, estava na manifestação aqui no Rio, ele é a favor, a Damares é a favor da anistia, o general Mourão, eu quero saber o deputado Silas Câmara se é a favor ou contra, gente expoente do partido, quem é você? Essas pessoas ou saem desse partido ou se posicionem veementemente contra ele. Você... Oh, meu Deus, não vão sair só porque você quer não, cara. Sabe o que vai acontecer? Você vai esbravejar aí, no dia seguinte... vai todo mundo acordar como se nada tivesse acontecido, vai continuar nos seus partidos, e o PP contra a anistia, o Republicanos, quer dizer.
que é uma vergonha, cara. Teus interesses políticos mesquinhos vão contra os princípios da nossa fé e daquilo que acreditamos. Ele é realmente uma santidade, porque ele que define o que é a fé, o que é o princípio cristão. Inclusive, defender vandalismo, defender apedrejar cavalo da polícia, apedrejar a polícia, depredar 20 milhões do patrimônio público, rasgar itens históricos, quadros, destruir estátuas. Isso aí é um princípio cristão. Isso aí é ser cristão. Nós não estamos pedindo anistia para guerrilheiro, vagabundo, assassino, mas para gente inocente. Fica aqui a minha indignação. E te prepare, Marcos Pereira, porque a justiça de Deus também vai te alcançar. Deus tem a misericórdia dessas pessoas que estão presas. Nossa, o Malafaia prometeu, viu? Porque Deus obedece ele, né? Deus obedece o Malafaia. Eu acho que na cabeça, tá? Que na cabeça dele a hierarquia é Malafaia, Deus. Cara, é bizarro, é bizarro. Sobre o Tarcísio, tem uma informação adicional para vocês. São Paulo tem um problema de pessoas perdendo a vida em regiões periféricas quando policiais vão para lá sem câmera corporal. E quando tem a câmera, esse índice reduz. Parece que só morre quem realmente estava oferecendo um risco, ameaça. Então, sugeriram para o Tarcísio comprar mais câmera corporal. Ele disse que não tem dinheiro. Parou de botar câmera porque faltou orçamento. Então, o Lula abriu uma exceção, fez uma reserva de dinheiro, na verdade a equipe econômica, e mandou para os estados. Disse que cada um interessado vai ter uma fatiazinha desse orçamento para comprar câmera corporal. Uma boa parte foi reservado para São Paulo, porque estava faltando, o Tarcísio recusou. Quer dizer, era um dinheiro a mais só para comprar câmera, que não ia mudar nada para ele, e o cara disse que não queria, que não estava afim, não. Isso aqui, para mim, é a mensagem mais importante que eu quero destacar nesse vídeo. Se tiver que divulgar qualquer coisa, cara, escolhe isso, tá? Por agora, 8 de janeiro, metade dos acusados recusaram acordo para se livrar da cadeia. Sabe o que está acontecendo? A turma ainda está lá. É porque advogado, familiar ou pessoas externas ficam orientando eles que a anistia vai vir uma hora ou outra, que não é para aceitar nenhum acordo. Porque do todo mesmo, uma boa parte já foi liberado. Já está em liberdade. Uma boa parte, isso não é noticiado, né? Somando todos os outros, mais da metade recebeu proposta e recusou por influência de fora. Veja quais seriam as penas. Para sair da cadeia, era só pagamento de multa de R$5.000, uma opção para quem tivesse dinheiro, isso aqui não ia faltar, ou então proibição de usar rede social por 2 anos e um curso sobre democracia do próprio Ministério Público, que não tem nada a ver com o STF, e gratuito. Então, você podia fazer um curso ou continuar lá esperando a anistia. É o que está acontecendo com eles. Então, cara, você quer divulgar o vídeo? O like divulga. Dá o like já faz toda a diferença. Então, eu já estou te lembrando disso. Eu sei que a maioria aí ajuda. Cada vez que você clica no like, o YouTube entrega para mais 5 ou 10 pessoas. Então, na minha cabeça, a turma tá na cadeia ainda e não aceita esses acordos porque é uma pauta. É uma única pauta que tem o Bolsonaro hoje para manter a galera apoiando ele. Que não é falar que vai soltar esses presos, é falar que tá tendo ditadura, que é uma crueldade, aí bota a foto da senhorinha que já devia ter feito o acordo, porque para todo mundo que é idoso o acordo é obrigatório por conta do estatuto, por conta da idade. Então, cara, tem que ter pauta mesmo, porque senão cai no esquecimento. Olha só como é que tá a popularidade do sujeito. Essa última vez aí das manifestações, ele depois foi pegar um avião, falou pro assessor, vai lá pro fundo e grava a minha entrada, que vai ser um registro importante aí pras redes. Teve um tongo ainda que bateu palma sozinho. Tá bombando, o Bolsonaro é amado demais. Para fechar o vídeo, algumas coisas que vocês precisam saber, eu queria contar também. A Zambelli vai ser julgada sexta-feira, depois de amanhã, por porte ilegal de arma de fogo. É um outro processo. E nem tem o que avaliar, cara, nem tem o que discutir. É um vídeo dela, a véspera da eleição. Se você tiver porte, você já não pode ficar apontando arma na rua. É vedado. E no caso dela, uma parlamentar que não tem porte de arma. E no vídeo, ela tá segurando uma arma. Então não tem nem o que fazer. Não tem nem o que ficar debatendo. Só condena logo, acabou o problema. O Jair Renan, é verdade, eu queria mostrar isso pra vocês, cara. Deu um chilique legal lá na Câmara dos Vereadores. Quem tá falando é o Eduardo Zanata, que é um Zanata do bem, tá? Fica tranquilo. Não entendo porque eu fui citado
sobre a fuga, né, de um deputado federal da família Bolsonaro. Se ele está com medo de ser preso, ele licenciou do mandato para ficar em outro país Questão de ordem. mal do próprio Estou falando do meu Brasil. irmão, questão de ordem. Eu não posso ser interrompido em questão de ordem, presidente, por favor. Então, assim, eu não entendo porque eu fui citado. Eu não entendo Ele foi berrar, cortaram o microfone. porque eu fui citado. Eu não entendo porque eu fui citado. Então, assim, quem tem medo foge, é isso que eu gostaria de dizer. Ficou se esgoelando, tadinha. A moça aqui ficou até perdida na hora. Porque eu fui citado. Eu não entendo porque eu fui citado. Eu não entendo porque eu fui... Quem tem medo foge, é isso que eu gostaria de dizer. Muito bom. O Gustavo Lima fez um vídeo para falar que não vai ser mais candidato a presidente. É um vídeo de 7 minutos, onde ele também faz uma propaganda de si, e tá tudo bem, é direito dele, rede social dele. Mas eu também não vou trazer aqui para vocês um vídeo de 7 minutos só para dar essa informação. O que eu acho é, ele não é candidato a presidente, mas ele não falou sobre ser vice. O encontro dele com o Caiado deixou muita coisa subentendido e o velho da van tava junto. Então eu não acho que isso tudo é à toa, é para nada depois. O Caiado tá encenando bastante, tá querendo chamar atenção, o que não vai dar em nada. Olha, para tristeza de quem torce contra, hoje o dólar fechou no menor patamar desde novembro, está chegando ao menor patamar desde o início e sumiu de boa parte das manchetes, praticamente todas, sumiu das redes sociais e o Ibovespa bateu 131 mil pontos, uma alta de novo. Além disso, no começo desse mês, o real teve o melhor desempenho no planeta em relação ao dólar. Mas calma, o Trump vai acabar com o Brasil para salvar o Bolsonaro. Isso com certeza é verdade. Lembrando todo mundo, o like ajuda muito, agradeço a presença.